O Rio de Janeiro recebe hoje representantes de países do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo. Mais de 40 delegações confirmaram presença. Entre os convidados está o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken. Ele foi recebido por Lula para uma reunião a portas fechadas com assessores dos dois governos. Na pauta estão questões bilaterais e globais. Também é esperada a presença do chanceler russo, Sergei Lavrov. O evento acontece, claro, em meio à crise diplomática entre Brasil e Israel. Entre as pautas previstas estão combate à fome e transição energética. Lembrando que o Brasil ocupa a presidência do G20 até novembro. Quem chega para repercutir com a gente é Rodrigo Reis, que é internacionalista e também fundador do Instituto Global Atitude. Rodrigo, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Conexão Record News. É um dia muito importante, estratégico, uma vez que o país, não só o país, aliás, o mundo todo, enfrenta situações muito sensíveis, né? Boa tarde. Tudo bem, Kelly? Boa tarde a todos. Sem sombra de dúvida, é um momento muito delicado. O Brasil, esse ano, está responsável pela presidência do G20. A gente tem recentemente aí uma questão muito delicada com a pauta de Israel, né? O Lula, com a frase, a declaração que ele dá, se coloca em uma via, né, de confronto direto com o Estado de Israel, né, com a comparação que ele levantou, né, na questão do Holocausto. Então, a gente precisa analisar um pouco do contexto internacional, né? O Brasil está num papel muito importante, de grande responsabilidade agora na presidência do G20. Então, isso, com certeza, né, causa um desconforto com Israel e seus aliados e, sem sombra de dúvidas, traz essa pauta, vamos colocar aí, esse conflito diplomático que está acontecendo para a estrutura do G20. Então, a gente tem hoje a reunião dos ministros de Relações Exteriores que, obviamente, tem e vai entrar como pauta, de alguma maneira, essa temática. De qualquer forma, a gente confere imagens agora da reunião hoje mais cedo entre o presidente Lula e o Antony Blinken, o secretário de Estado americano, né? Essa reunião já era prevista, já estava agendada para antes da cúpula. É a primeira vez que o Blinken vem aqui ao Brasil. Eu até brinquei ontem, disse que ele tem rodinha nos pés, porque viaja bastante, tem tido várias missões pelo mundo. Mas o fato que é uma conversa importante, certamente ali o assunto Israel também deve ter sido tocado, né? Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Eu acho que é uma fala que coloca a diplomacia brasileira em defensiva, né? Os aliados de Israel, sem sombra de dúvidas, não estão contentes com a comparação. A gente viu desenvolvimentos diplomáticos acontecendo, né, de embaixador brasileiro sendo chamado em Israel, a mesma lógica, né, acontece aqui no Brasil. Então, essa visita, sem sombra de dúvidas, vai ter como pauta, né, a declaração no qual o Lula precisa entender aí, acho que é uma questão estratégica, se realmente ele pede desculpa, né, faz a sua meia-culpa pela fala que ele concedeu, a declaração que ele concedeu, ou se ele banca essa posição realmente e vê isso como algo estratégico, né, tanto internamente quanto com parceiros internacionais, na governança global. E aí, mais uma vez, a gente não pode esquecer a questão da presidência do G20. Então, o Brasil tem um papel de liderança esse ano, deve, né, ter esse protagonismo que é esperado do Brasil. A diplomacia brasileira, ela vem, né, em uma crescente pós-era Bolsonaro, no qual existiram aí uma série de conflitos, uma série de problemas realmente na diplomacia brasileira, né? E agora é um momento que os olhos estão voltados ao Brasil, sem sombra de dúvida. Sim, a gente segue na presidência até novembro. Eu gostaria de lembrar das pessoas sobre a importância do G20, que reúne as grandes potências mundiais. Quando a gente fala disso, a gente fala inclusive economicamente, porque 80% da economia, do dinheiro do mundo estão com essas nações. Nesse sentido, tirando agora esse lado de Israel, vamos dizer, o que pode sair de prático desse encontro que deve ser divulgado lá no final do ano, na cúpula do G20, em novembro, também no Rio, Rodrigo? Essa é uma ótima pergunta, Kelly. Eu acho que é esperado do G20, normalmente, que esteja publicado um comunicado final, né? Esse é o termo que é utilizado dentro da diplomacia.
E esse comunicado geral, ele encontra, né, ele seleciona as ideias comuns, né, ideias que sejam de comum acordo entre todas as nações. O Brasil, curiosamente, suspendeu a elaboração desse documento agora, para esse ano, né? Então, a gente vê certas, vamos colocar como rachaduras, aí, as fricções, que não são só, né, talvez a pauta dessa questão do Brasil e Israel, que está se desenvolvendo, mas a questão, provavelmente, da Ucrânia, do conflito Israel versus Hamas. Então, assim, o G20 ele está, de certa maneira, fragilizado, né? O Brasil se antecipando a isso, né, que não seja possível encontrar um consenso entre os 20, né, as 20 maiores economias do mundo, já se antecipa cancelando esse evento, essa declaração que é prática, que é tradicional ao G20. Então, é uma situação bastante curiosa mesmo, né? Isso, historicamente, não é algo de prático que aconteça, mas são adaptações que o Brasil vem, né, tentando, acho que, tomar para realmente estar no contexto, né, de tudo que acontece, de todos esses desenvolvimentos que são muito conflituosos e racham, né, sem sombra de dúvidas, aí uma possibilidade de consenso no fim do ano. Pois é o que a gente espera, né? Que realmente haja consenso sobre temas sensíveis para que todo mundo siga um caminho só. Porque senão se discute e depois na hora da prática não tem acordo nenhum, né, Rodrigo? Agora, ainda pegando esse gancho de que o Brasil está como destaque, o mundo está olhando para a gente hoje com essa reunião do G20. Um esquema especial de segurança foi montado também com pelo menos 1.200 agentes, ou seja, é uma outra preocupação com tantos personalidades importantes, representando governos também fundamentais, importantes no mundo, é de extrema importância todo esse esquema, né? Todo esse aparato também. Sem sombra de dúvida, Kelly, vamos colocar em bons termos aqui, né? É uma preparação quase que uma guerra, né? Você tem 20 chefes de Estado vindo ao Brasil, né, no fim do ano, existem mais de 200 reuniões que são que antecedem a reunião dos líderes de Estado, que é o momento final do G20. Então, é uma preparação realmente para algo muito grande, né? Então, você tem lideranças europeias, americanas, do mundo em desenvolvimento. Então, realmente é uma estrutura muito grande, uma responsabilidade muito grande. Então, mais uma vez, né, sem sombra de dúvidas, nós estamos nos holofotes do mundo nesse momento. A nossa política externa está nos holofotes e um protagonismo é esperado do Brasil, né, do governo Lula, para poder realmente ter uma significância esse evento, como você própria falou, que ele não fique somente nas palavras, né, que isso possa desdobrar em ações práticas e melhorias que com certeza aí o G20 busca. Rodrigo, você acredita que esse G20, esse encontro, na verdade, de hoje e amanhã, ele tem ainda um tom ainda mais especial ou sensível ou até às vezes tenso? Por quê? Porque a guerra da Rússia e Ucrânia vai completar 2 anos no próximo sábado. A situação entre Israel e Hamas, a gente tem acompanhado aqui a tensão também como está, aliás, não só contra o Hamas, mas também contra outros grupos terroristas como o Hezbollah, por exemplo, ali no Líbano. Então, são realmente situações muito tensas no mundo que aconteceram num pós-pandemia, que já tinha fragilizado demais a economia de muitas potências, inclusive os Estados Unidos. A gente acompanhou aqui a questão da inflação americana. Então, esse momento, essa reunião, ela é ainda mais importante pelo contexto global? Mais uma vez, são momentos historicamente muito únicos, né? A gente tem um caso aí de uma guerra, né, que está... É um conflito, ao meu ver, humanitário, né? Uma violação clara de direitos civis e uma quantidade altíssima de mortes que está ocorrendo no conflito no Oriente Médio. Um medo que vem, se estabilizou, eu colocaria, dessa guerra transbordar para outros países. Então, nesse momento, a gente tem um pouco mais de estabilidade nesse sentido, mas a gente conversou, né, muitas vezes especialistas levantaram a possibilidade de outros países se envolverem, o Líbano, o Irã,
gente tem, como você mencionou, uma questão muito delicada, né, da Europa, do apoio europeu à Ucrânia, Zelensky não conseguindo fazer avanços que foram prometidos e, do outro lado, a Rússia também uma tensão muito grande contínua do que vem acontecendo. Então, são momentos muito únicos, historicamente, na política externa. Então, o G20 eu acho que pode ser uma grande solução ou um palco realmente de algo que pode, de certa maneira, trazer todos à mesa e ter algum tipo de evolução nas conversas, ou talvez não atingir, né, seus objetivos diplomáticos de poder ser um palco, né, poder ser um local de discussão e debate para a convivência de guerra. É muito difícil ainda a gente realmente saber como o G20 vai se desenrolar num momento tão sensível como esse. Mas o potencial existe, eu sou otimista e acredito muito nas reuniões multilaterais como espaços de entendimento. A política externa é essencial, né? Sempre foi e nesse momento ainda mais. A expectativa também, como eu anunciei no bloco anterior, Rodrigo, é em relação à presença do representante russo, né? O Sergei Lavrov. Né? O Blinken já está aqui, a expectativa pelo Lavrov também, ou seja, são potências que, nesse momento, atuam em oposição, né? E é interessante também a gente lembrar aqui que o Lavrov, ele passou, por exemplo, por Cuba, já na viagem dele pela América Latina, e firmando cada vez mais acordos. Então, nesse sentido, a gente vê como as potências vão se reorganizando, se reordenando com acordos comerciais conforme aparecem os conflitos. É isso mesmo, né? A gente brinca que a política e a política externa ela é muito elástica, né? Então, não existe vácuo na política externa, né? As nações elas buscam acordos e acomodações, né, sejam diplomáticas, financeiras, comerciais, muitas vezes, para realmente que não existir espaços de vazio ali dentro, né? Então, acho que essas relações são muito mutáveis, elas são flexíveis, sim, e é bastante curioso, né? Aliados históricos, em determinados momentos, rompem, você tem um realinhamento, né? A pauta de hoje, como você mencionou, entre os políticos, entre os ministros de política externa, né? de países, a reunião que está acontecendo hoje no Brasil no âmbito do G20, ela visa discutir a reforma da ONU, né? Então, a dinâmica é muito mutável, né? Ela é muito flexível. Então, um outro ponto que eu acho que vale a pena também mencionar, né? O Lavrov vem como chanceler representante, mas ainda para a questão de se o presidente Vladimir Putin vai participar das reuniões do G20. Né? É uma situação bastante curiosa também e única. Né? Então, existe um pedido de prisão, né, que foi expedido pelo Tribunal Penal Internacional, conhecido TPI, por supostos crimes de guerra cometidos na Ucrânia. Então, o Brasil é signatário desse acordo, né, do TPI. Então, existe a possibilidade, Putin vem ao Brasil e é preso, o Brasil tem a obrigação, ele efetua essa obrigação de prender o presidente Vladimir Putin. Então, assim, são questões ainda que pairam, né, nesse momento, mais uma vez, sensível de conflitos e etc. Então, a gente precisa realmente aí acompanhar os desenrolares das reuniões do G20, né, e ver qual é o objetivo que vai ser cumprido com todas essas mais de 200 reuniões. Sim, temos que acompanhar. Olha, uma coisa que a gente aprendeu muito, né, nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, é que é o seguinte: no mundo globalizado, todo conectado, o que acontece lá tem efeito aqui. Né? Então, por isso que a gente realmente tem que acompanhar tudo de perto, né? Todos os problemas têm impactos. Às vezes a gente sente mais ou menos, mas que tem o impacto, tem. Então, vamos seguir acompanhando. Rodrigo, obrigada pela análise. Uma boa tarde para você e até a próxima. Obrigado, Kelly. Obrigado a todos. Até logo. Até.